Olá, novos colegas. Estamos aqui iniciando a apresentação da Web 11 e tem como integrante aqui do grupo nosso amigo Ridomar Silveira, Edmundo Rodrigues, Gustavo Campos aqui ao nosso lado, Luiz Carlos e eu, Luiz Cláudio Castro, né? O tema da nossa apresentação de hoje são as limitações constitucionais vinculadas ao valor justiça na economia. Aí nós vamos tratar dos temas como não confisco, os princípios da verdade, o princípio da neutralidade, o princípio da extrafiscalidade e o princípio da não cumulatividade. Eu queria convidar agora o nosso colega Luiz para tratar um pouquinho sobre o princípio do não confisco. Os princípios da extrafiscalidade, vou falar um pouco aqui. É uma forma, um tributo como meio de intervenção direta do Estado no domínio econômico. Através da extrafiscalidade, o Estado utiliza para outros objetivos que não a arrecadação propriamente dita, mas sim no sentido de desestimular em determinadas atividades, como é o caso da CID e petróleo, é o caso da gasolina, do álcool, querosene. Aí a progressividade, ela tem um intuito arrecadatório, como é o caso do IPTU, em razão do valor do imóvel, aquele imóvel de pequeno valor e de maior valor. Contudo, entendemos que a estipulação desses alíquotas do imóvel é realizado por lei. Nesse caso, os municípios que estabelecem as alíquotas diferenciadas para os imóveis residenciais e não residenciais, bem como para os imóveis edificados e não edificados, o município só poderá manter essas alíquotas diferenciadas por lei. Ok. Bom, pessoal, como o nosso nobre colega Edmundo acabou de falar aqui sobre a extrafiscalidade, eu vou dar continuidade aqui ao princípio da não cumulatividade, que está previsto no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2º, e no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1º, ambos da Constituição Federal. Para que serve esse princípio da não cumulatividade? Ele serve para desonerar o produto, facilitar o consumo e aumentar o desenvolvimento da economia. Qual é a forma que esse princípio consegue facilitar o consumo e aumentar a economia? Da seguinte forma: todo imposto recolhido inicialmente, pago, como exemplo o SMS, que foi no artigo que eu mencionei agora, você deve recolher ele na entrada do produto, da mercadoria, ao seu estabelecimento, e você deve recolher na saída. Ou seja, se você paga 18% de ICMS na entrada da mercadoria, na saída da mercadoria para a venda, você deve recolher também 18%. Ou seja, se você tem uma mercadoria no valor de, um exemplo, R$1.000, você deve recolher 18% para esse produto entrar no seu estabelecimento. É o equivalente a R$180, você deve recolher. Quando você vai colocar essa mercadoria na circulação para a venda, essa mercadoria com um pouco mais cara, porque o comércio tem que ter a margem de lucro, você vai colocar ela uma média de R$2.000 no mercado. Você deve recolher o imposto de saída também, que foi 18%. Agora, há uma compensação. De que forma? O 18% que você vai pagar na saída, referente aos R$2.000, que é o valor da sua mercadoria atual, que vale 360, ele vai ser compensado no imposto inicial, que foi de R$180, que foi 18% sobre o valor de 1.000, que é o valor inicial. E o valor final da sua mercadoria, quando você já vai vender, que fica no valor de R$2.000, você vai recolher R$360. Há uma compensação
dos 360 que você deve pagar com 18% inicial. Ou seja, você faz uma guia e na guia você vai fazer, na guia você já recolhe esse imposto, certo? E faz o pagamento. Na prática, como é que funciona isso? Alguns fiscais não respeitam esse princípio constitucional. Eles, na fiscalização, eles cobram que o contribuinte pague o valor tanto na inicial, na compra, na aquisição do produto, quanto na circulação. E eles não fazem essa compensação da mercadoria. Tá bom? Não bata. O que acontece? Depois de vários acontecimentos como esse, o STF tem um julgamento de que o seguinte: o adquirente de boa-fé, aquele que adquiriu a mercadoria de boa-fé e pagou seus impostos, tudo certo, deve ser compensado com a próxima operação seguinte, para a preparação do pagamento de imposto. Ou seja, o STF, com mais uma decisão, acaba de resguardar esse princípio constitucional. E aí, tá bom? Show! Bom, boa tarde, galera. Estamos aqui para falar sobre um princípio importante. É o princípio do não confisco. Está previsto no artigo 150, né? Que diz: sem prejuízo a outras garantias, é assegurado ao contribuinte e vedada à União, aos estados e ao município. O que é que diz o inciso 4º? Utilizar tributo com efeito de confisco. O tributo exagerado, confiscatório, é que é vedado pela Constituição, tornando assim confisco. A exosperação de um bem particular, o Estado, sem qualquer explicação, é proibida a cobrança de tributo extremamente gravosa, a ponto de corroer parcelas do patrimônio particular, de forma desproporcional e controle econômico do contribuinte. Portanto, podemos dizer que o conceito de confisco atinge a dignidade da pessoa humana, a livre iniciativa e a atividade profissional. Segundo o Supremo Tribunal Federal, trata-se de uma prática que fica na mão do judiciário. No legislativo, por exemplo, a cobrança do IPTU progressivo, em razão da função social de propriedade, é o ITR progressivo. Forma de desestimular a propriedade improdutiva, entendeu? Que fixa em 15% a alíquota do IPTU e 20% sobre os imóveis de grande área e baixa produtividade, sendo que assim a cobrança acima dos valores pode ser considerado confisco. O STF também fala sobre as multas, que devem ser cobradas proporcionalmente ao dano causado, entendeu? Caso contrário, deve seguir o princípio do não confisco. Então, galera, fica assim essa dica. Passando agora para o colega Luiz Cláudio, né? Falando de neutralidade, é um novo princípio importante no tributo. Olá, novos colegas. Estamos aqui iniciando a apresentação da Web 11, tendo como tema aqui as limitações constitucionais vinculadas ao valor justiça na economia. E esse tema aborda os princípios do direito tributário: o princípio do não confisco, o princípio da neutralidade, o princípio da extrafiscalidade e o princípio da não cumulatividade. Eu queria aproveitar esse momento e trazer para vocês o princípio da neutralidade. Esse princípio ele surge a partir das teorias econômicas liberais, né? Tem como ponto de partida a noção de ser o tributo um mal necessário, né? Como todo o nosso empresariado vê. A doutrina da neutralidade fiscal é um contraponto à intervenção do Estado sobre o processo econômico. Assenta basicamente na perspectiva liberal de tributação, defendendo a redução do papel do Estado interventor
ao papel de Estado-polícia. Tá? Então, ainda que se dizer que a neutralidade tributária é o princípio que gravita em torno da isonomia, considerando-se neutro o sistema que não interfere na otimização e alocação dos meios de produção, que não provoque distorções, conferindo segurança jurídica para o exercício das atividades empresariais, com isso levando ao crescimento econômico do país, consequentemente melhorando a vida do povo brasileiro de um modo geral. Eu gostaria de agora aproveitar essa oportunidade e convidar o nosso colega Ribamar a abordar um pouquinho mais sobre o tema, trazendo a doutrina, que vocês vão ouvir a seguir. Fala galera, eu vou apresentar aqui, estou trazendo aqui a doutrina do professor Cláudio Carneiro, no curso de Direito Tributário, na página 384, que ele nos traz a citação de Adilson Rodrigues Pires. Vou pedir licença aqui para ler a citação e ponderar um pouco sobre o que os colegas trouxeram de forma brilhante e pontuada sobre os assuntos, sobre os princípios constitucionais. Né? Princípios, em sua acepção jurídica, significam um conjunto de regras que determinam um certo tipo de comportamento, trazido muito bem pelo colega Edmundo, o extrafiscalidade. Né? E ele continua dizendo: são eles os responsáveis pela harmonia do sistema normativo, né? Como foi trazido que um princípio pelos demais colegas, um princípio ele vai complementando o outro, né? E trazendo o equilíbrio, ou diríamos ainda o seu alicerce. Os princípios podem vir implícitos no sistema constitucional vigente ou expressos na forma clara na lei maior, na nossa Constituição, melhor dizendo, o professor Pires, né? O que acontece? Esses princípios em si, sobretudo, eles vêm de maneira expressa, né? Agora, nesse segundo momento, eu gostaria de chamar o colega Ramon e o colega Felipe, qual vai nos trazer um caso prático da Web 11, né? Para poder enriquecer mais essa humilde apresentação. Olá colegas, olá professor, tudo bem com vocês? Vamos agora responder o caso 11. Vamos ao caso. O supermercado Vende Bem propõe uma ação para anular uma cobrança de ICMS que desconsiderava crédito de ICMS decorrente de consumo de energia elétrica, que, segundo o contribuinte, a energia elétrica utilizada para a comercialização de seus produtos não podia ser confundida com aquela utilizada para o uso ou consumo, pois a energia elétrica utilizada nas áreas comerciais dentro dos supermercados seria indispensável ao desempenho das atividades do estabelecimento, tais como na conservação de produtos congelados e refrigerados, na fabricação de pães e biscoitos, sendo posta em uso para proveito dos consumidores finais que não podem comprar às escuras. Neste sentido, como deve se manifestar o tribunal? Questão objetiva. O princípio da cumulatividade é, com relação à resposta do caso concreto, seria: a Lei Complementar de 87/96 originalmente autorizava o aproveitamento do crédito de ICMS decorrente do consumo de energia elétrica a título de manutenção das atividades comerciais do estabelecimento, prestigiando o princípio da não cumulatividade. Porém, as leis complementares 102/2000, 114/2002, 122/2006 alteraram a Lei Complementar 87/96, não sendo mais possível o aproveitamento do ICMS. Então vamos lá. A resposta das questões objetivas, o princípio da não cumulatividade a letra correta aqui seria a letra B. O princípio da tributação por meio do qual se pretende evitar a assim chamada tributação em cascata
que onera as sucessivas operações e prestação com bens e serviços sujeitos a determinado tributo. Então a resposta correta seria a letra B.